Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinelli e o tema de hoje é papel da sociedade, o papel dos sócios, né? Um tema bem polêmico. A gente vai estar falando aqui ao longo desse podcast. Lembrando sempre que a ideia do podcast é que a gente ajuda você a tirar sua empresa da bagunça através de uma metodologia. Então vamos lá, sem muitas delongas, deixa eu me organizar aqui, né? Bora. Vou organizar aqui. Aí, agora ficou bom, né? E agora tá bom. Então vamos lá, galera. É o seguinte, o tema de hoje, como eu disse, é papel da sociedade, né? Tem muito sócio aí que, em vez de ajudar as empresas, acaba mais atrapalhando do que ajudando, não é mesmo? E se você tá com esse problema com seu sócio aí, com a sua sócia, fica aqui que a gente vai trazer para vocês aqui algumas estratégias, algumas ideias de como resolver isso de uma forma muito simples, prática, e você vai conseguir resolver aí o problema com seus sócios, né? E a primeira pergunta que eu sempre faço que eu queria fazer para você a sua sociedade é com o quê? Com pai, com mãe, com esposa, esposo, com amigo, algum amigo, amiga que você conheceu ao longo da vida? Por que isso é importante? Porque cada tipo de sociedade que você tem, você vai precisar, se tiver com problema, né, de conversa, por exemplo, você vai precisar de uma estratégia um pouco diferente. Mas no final, você vai ver ao longo do podcast que no final, o que eu vou ensinar vai servir para qualquer tipo de sociedade, né? É óbvio que é muito engraçado, às vezes, né, o cara, o pai é dono da empresa, e aí, por algum motivo, o filho vira ali sócio do pai dentro da empresa, e daqui a pouco o filho quer mandar mais que o pai, mas o pai não aceita porque a empresa era daquele jeito, sempre foi daquele jeito. A empresa nasceu, cresceu e se desenvolveu daquele jeito, e tá tudo bem pro pai, o pai quer continuar assim, e o filho, que muitas vezes tem uma visão um pouco diferente, até porque são gerações diferentes, né? E aí tem onde começa a surtir e surgir alguns conflitos, né? Então é muito importante a gente fazer algumas reflexões aqui ao longo do podcast, exatamente reflexões como essa. Às vezes você é sócio da sua esposa ou do seu esposo e a mesma forma, né? Vira campo de batalha muitas vezes a sua casa, porque tudo que acontece na empresa chega em casa e fica discutindo. Muitas vezes um joga na cara do outro a questão ali da sociedade, enfim. Então, eu acho que o menor problema dos três aqui, dos três exemplos, é o amigo, né? Porque o amigo, se acabou a sociedade, cada um vai pro seu canto e vida que segue, né? Eu acho que ninguém faz sociedade com o inimigo, né? Pô, eu não conheço o cara, vou fazer. Sócio, eu acho que o mínimo que você tem quando você vai montar uma sociedade, o mínimo que você tem que observar é se você conhece ou não a pessoa. E sociedade não é fácil, realmente não é fácil, porque são duas ou mais cabeças pensando, muitas vezes essas cabeças, cada um quer para um lado, muitas vezes essas cabeças não concordam, muitas vezes essas cabeças têm uma questão de ego, muito ego envolvido. Então, assim, ser sócio não é fácil, ter sócio não é fácil. Existe uma máxima que fala, quando você tem sócio, você tem patrão. Então, o que você tem que fazer? É buscar maneiras e estratégias para você, de certa forma, conseguir contornar os problemas que vai ter. Normal, né? Normal. Vai ter problema, porque toda empresa tem problema. A empresa maior do mundo, a menor do mundo, ela vai ter problema. O problema faz parte do jogo, do mundo empresarial, né? Vamos falar um pouquinho agora, eu vou tentar focar um pouquinho em um nicho desses aqui agora nesse momento. O foco agora é casal, né? Então vamos falar um pouquinho sobre casal. Como que eu resolvo um conflito? Como eu evito conflito? Como viver em paz, né? Como colocar em prática, né? A ideia de um quando o outro sócio não aceita. Como resolver isso? Muitas vezes, né? Quando você é um casal, até quando não é, mas quando você é um casal e você se separa, acaba que também seu casamento, né? Acaba que sua vida desmorona. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que observar é que cada pessoa só, cada um vai pensar de um jeito mesmo,
cada um vai pensar diferente um do outro. Muitas vezes o pensamento, ele conflita. Muitas vezes a estratégia que um quer é diferente da estratégia que o outro quer e faz parte do jogo empresarial, né? O que é importante nisso, o que é importante é resolver, é sentar e conversar, é sentar e alinhar a expectativa, é sentar em uma conversa muito franca, em sentar numa conversa muito transparente e alinhar a expectativa. O grande problema disso tudo é que normalmente quando tem um conflito, e principalmente quando é casal, o conflito ele sai um pouquinho da esfera ali do trabalho, da esfera da empresa e começa a virar ataques pessoais, né? Porque pelo relacionamento, muitas vezes pela proximidade que você tem com a outra pessoa, né? Porque você tem um relacionamento amoroso ali, você acaba ultrapassando o limite de uma sociedade. Então, vira realmente muitas vezes um ataque pessoal. E neste momento é importante ambos, né, baixar a bola, acalmar e entender o que está acontecendo, por que aquela situação está acontecendo, e principalmente alinhar a expectativa, como eu falei, porque no final das contas o que vale é alinhar a expectativa. Conflito vai ter o tempo todo. Conflito vai ter o tempo todo. A gente, quando fala de sociedade, quando você tem mais de uma cabeça pensando no negócio, é normal ter conflito. E em casal é mais fácil ainda, porque quando a gente fala de um casal, né, a liberdade que um dá para o outro, ela é muito grande. E muitas vezes os casamentos eles acabam em relação à sociedade exatamente por isso, porque ultrapassa qualquer limite, compreende? Então, assim, pô, eu sou sócio do meu marido, eu sou sócio da minha esposa. Primeira coisa é sentar em alinhar a expectativa. Para onde cada um quer levar a empresa, para onde cada um pensa a empresa no futuro, né? Eu sempre falo de cultura, a gente aqui no podcast fala muito de cultura. Também é importante observar qual a cultura dessa empresa, qual a cultura que esse casal quer para a empresa, né? O que ele quer, o que esse casal quer para a empresa. Porque assim, gente, a verdade é uma só. Quando a empresa vai bem e a família, né, tá ganhando, não só o casal, talvez uma sociedade em família, tá ganhando dinheiro, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando a sociedade vai mal, que acontecem os problemas e o que você tem que entender, o que todo mundo tem que entender, que toda empresa ela passa pelos seus altos e passa pelos seus baixos, faz parte do jogo. Mas quando vai mal, aí que aparecem os conflitos e aí que aparecem os problemas. E para evitar isso, a primeira ação que você tem que fazer é alinhar a expectativa. Alinhou a expectativa, cada um entende aonde está a empresa, o que você quer. Daqui a pouco eu vou até ensinar a fazer um pouco isso. Você buscar convivência e uma convivência em paz, né? É você não tentar impor, porque existe uma diferença muito grande de você buscar trazer soluções de problema, onde você vai ter uma ideia diferente do outro, e essa ideia é diferente do outro, você negociar ou você mostrar por A mais B que a sua ideia é boa, do que você tentar impor alguma coisa. E normalmente em casal acontece muito de um querer impor sobre o outro a ideia, de um querer impor sobre o outro ali a situação. E isso é muito ruim, né? Porque no final das contas, gente, no final das contas, apesar da gente ser único no mundo, né? Aí nós, seres humanos, somos únicos no mundo. Mas no final das contas, o que vale numa sociedade em casal é o convívio em paz e harmonioso, né? Qualquer sociedade, mas é em casal que a gente está discutindo aqui. E buscar resolver, mesmo que o que eu aconselho assim, né? Normalmente eu falo, cara, se o seu casamento é mais importante para tua empresa, se o teu casamento é mais importante para tua empresa, vive seu casamento, tira seu esposo, sua esposa da sociedade, compra a parte dele e tira a pessoa da empresa, porque se está afetando o teu casamento, é importante você colocar um limite, compreende? É importante você homem ou mulher que tem ali um relacionamento com outra pessoa que está dentro do seu negócio como sócio, colocar um limite. Porque se você não coloca o limite, se você não tem limite para as ações, a chance desse relacionamento em algum momento se ruir é muito grande. E a abordagem é que cada pessoa é diferente. Você é diferente da minha pessoa,
você vai ser diferente do seu sócio vai ser diferente de outras pessoas dentro da sua empresa, e cada pessoa é única. Todos nós temos talentos diferentes. Por exemplo, eu não vou, cara, eu não sou muito, ai, porque talento. Não, vamos falar da prática, na vida real. Nós, empresário, precisamos de ideias na prática, né? Você, eu, nós precisamos de estratégia na prática. Chega de gente que fala bonito aqui na internet. Vamos falar na prática. Na prática é que tem sócio que é melhor em finanças. E na prática tem sócio que é melhor em comercial, gestão comercial. Então é importante você tentar buscar qual é aquela habilidade que o cara tem como perfeita, aquela habilidade que faz com que ele seja muito bom e complemente com a sua habilidade. E não só sociedade em casal, mas sociedade, por exemplo, com família, sociedade, por exemplo, com amigos. Você tem uma sociedade com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Mesma coisa. Tenta descobrir no que eles são muito bons e o que faltar para eles, tenta complementar. Se por um acaso a sociedade, ambos foram bons na mesma coisa, aí é buscar delegação, delegar. Mas o mais importante é você, sócio, e os sócios do seu negócio, cada um tá naquela área que ele é muito bom. Se o cara é bom em finanças, pô, deixa o cara em finanças. Deixa o cara em finanças. Ah, mas eu tenho medo dele me roubar. Cara, para isso existe indicador, para isso existe DRE, para isso existe DFC, para isso existe controle, né? E você, como sócio, tem que ter acesso e vai ter acesso. Mas é importante cada um viver e conviver com aquilo que ele é muito bom. O que acontece normalmente nas empresas, pela desorganização da pequena empresa e da média empresa, os sócios fazem tudo. O cara é um bom financeiro, só que ele está na finanças, ele está no RH, ele está no comercial, ele está em tudo. E o outro sócio também, ele está em tudo. Não. Alinha o papel, é importante. Alinha o papel de o que cada um vai fazer dentro da empresa. Porque quando vocês alinharem o papel de até onde cada um pode chegar, você já evita um monte de conflito. Mas não pode ser algo assim gravado na pedra, compreende? Tem que ser algo que ao longo do tempo vocês podem mudar. Mas o que é mais importante? Cada um saber qual é o seu papel dentro da empresa, qual é o seu papel dentro daquela sociedade. E através disso, você entender que o seu sócio vai ter um talento, você vai ter outro. Cada um tem ali o seu papel dentro do negócio. E conhecimento, cada um tem o seu, cara. Cada um tem um nível de conhecimento diferente. Muitas vezes as pessoas estudam na mesma escola, estudam na mesma faculdade, fazem os mesmos cursos e cada um tem um nível de conhecimento diferente. E tem que buscar respeitar essas diferenças e conversar estratégica, né? Porque quando você tira os sócios do operacional e traz a sociedade para o estratégico, a chance de crescer é muito grande. O que acontece? Eu não me lembro se tem aqui no material, mas muitas vezes acontece assim. Um exemplo, você tem dois sócios, um tá ali no dia a dia, no operacional, um tá no dia a dia, no operacional, tá fazendo tudo, e o outro, na cabeça desse um, não faz nada. Pô, o cara não faz nada, eu trabalho, eu faço entrega, além de fazer entrega, eu negocio com o cliente, eu emito nota, é o sócio operacional. É o sócio operacional. Enquanto o outro, na cabeça desse sócio operacional, não faz nada. Isso acontece muito e acontece muito conflito por isso, e a gente vai discutir isso aqui também. Então, assim, sociedade, gente, é conversa de estratégia o tempo todo. Sociedade é uma amizade antes de tudo. Você tem que ser amigo do seu sócio. Tem que ser amigo, você tem que confiar nele, você tem que mostrar para ele qual o caminho que você acredita, para que ele mostre qual o caminho que ele acredita também. Unir as forças de ambos. Ambos têm que ter forças correlatas. Um tem que ser bom em alguma coisa e provavelmente o outro é bom em outra. E essa força faz com que a sociedade cresça. Conhecendo a personalidade, sabendo como a pessoa é, o que ela gosta, o que ela não gosta, até onde ela aceita, até onde ela não aceita suas opiniões, e respeitar. Jamais tentar reduzir o outro. Por exemplo, pô, eu trabalho e você não trabalha, eu faço tudo aqui e você não faz nada. Cara, isso acontece muito em sociedade. E por quê? Os sócios, você tem 3 níveis de empreendedorismo, né? Você tem um empreendedor, cara, o empreendedor que ele é o operacional.
ele é operacional. Depois você tem um empreendedor que ele é o administrativo. E por último, você tem um empreendedor mesmo, sonhador. Tenta refletir aonde está o papel dos sócios da empresa. Por exemplo, o seu e do seu sócio, né? Sócia ou algum sócio que você tenha. Tenta refletir, pô, aquela pessoa ali está no operacional. Pô, aquela pessoa ali ela é administrativo. Pô, aquela pessoa é empreendedor. O administrativo é o cara que gosta de número, porém, é um cara que tem muita dificuldade para mudança. Um cara que tem muita dificuldade. O operacional é operacional, que está no dia a dia, que faz ali. Por exemplo, o cara é um mecânico, e aí ele é sócio da esposa, a esposa fica no estratégico e ele fica no operacional. Acontece demais. E o que acontece? Normalmente tem conflito porque a pessoa que está no operacional, ela sempre tem a sensação de trabalhar muito mais do que quem está no estratégico. De trabalhar muito mais do que quem está fazendo o negócio girar. E não é bem assim. Por isso é importante alinhar a expectativa, né? Por isso é importante sentar e alinhar. Cara, vamos lá. A gente tem aqui, sei lá, 2 pessoas. Hoje a nossa empresa é muito pequena, não vamos contratar ninguém. Só tem eu e você, então vamos combinar o seguinte. Você vai ficar no operacional, já que nesse momento a gente não vai ter que contratar ninguém, eu vou ficar no estratégico. Porém, não, é importante você entender que não é porque você está no operacional, você é mais importante do que eu. E não é porque eu estou no estratégico, eu sou mais importante que você. Cada um tem a sua importância dentro da empresa. Então vamos cada um atuar na sua área e tal. Alinhar a expectativa é importante. Mais importante do que isso é não ter sócio em operacional, tá, gente? Não ter sócios em operacional. Sócio tem que vir para o estratégico. Só que o cara que é operacional, o cara que está no operacional, ele normalmente ele tem muita dificuldade de ir para o estratégico, porque ele gosta de ser mecânico, por exemplo. Ele gosta de ser padeiro. Ele gosta. E para o cara vir para o estratégico é difícil. Só que ele não entende que a empresa gira não só com ele, gira com todas as áreas do negócio, né? E aí você sócia, precisa mostrar por A mais B que da mesma forma que você depende dele para a sociedade, ele depende de você dentro da sociedade. E aí vocês alinharem a expectativa. Alinhou a expectativa, não tem segredo, cada um faz o seu. E alinhar a expectativa muitas vezes, né, é você fazer algumas perguntas. Por exemplo, você conhece o outro? Você conhece o seu outro sócio? Você sabe as necessidades do outro? Você conhece a necessidade do outro? Não, cara, importante. Dentro de uma sociedade, um passo importante é você conhecer as necessidades do outro. Qual é a necessidade do outro? Como é o outro, né? Depois disso, você conversa. E conversar, você vai ter N tipos de conversa, inclusive conversas difíceis. Conversas difíceis não tem que ser evitada. Não tem que ser evitada. Conversas difíceis tem que ser feita. E normalmente, assim, eu de verdade, eu acredito muito que dependendo do tipo de conversa, se for uma conversa muito difícil e a cabeça não estiver muito quente, óbvio, é importante ter no momento. Porque no momento você consegue, naquela conversa difícil, no momento você consegue ter mais sensação de solução do problema. Conversou com o outro, você sabendo o que ele pensa, você sabendo o que ele faz. Gente, importantíssimo. Importantíssimo. Todos os sócios precisam ter uma descrição, e isso não é difícil. Pega o cargo de todo mundo da empresa, descreve qual é a função de cada cargo dentro da empresa. Se os dois trabalham na empresa, e vamos imaginar que um está no financeiro e o outro está no comercial. Descreve qual é a função daquela pessoa. Pô, ele é gerente comercial, qual é a função dele como gerente comercial? Ela é gerente financeira? Qual é a função dela como gerente financeira ou como diretora financeira, sei lá. É importantíssimo os dois saberem o que cada um faz. E com uma descrição de cargo, você consegue. Não é difícil fazer descrição de cargo. Não sabe fazer? YouTube tem N empresas que fazem isso. Por exemplo, se você jogar no Cato, sei lá, vaga para diretor financeiro, você vai ter lá a descrição certinha de um cargo do que faz um diretor financeiro. Não sei fazer, procura ajuda. Procura ajuda. Mas é muito importante você saber o que o outro faz e o outro saber o que você faz também. E reconhecer, porque muitas vezes, né, esse é um problema de sociedade, às vezes os sócios não reconhecem o outro, pô, o outro está se esforçando,
tá tentando, tá ali buscando uma melhoria para a empresa, para o negócio, e o sócio não entende. E mais uma vez eu vou dizer, normalmente o sócio que está no operacional tem mais dificuldade para entender o que quem está no estratégico ou está fazendo. Normalmente o sócio que está no operacional não consegue entender o sócio que está no estratégico, o que ele faz. E aí a nossa função, a função de quem está no estratégico, a função daquela sociedade é mostrar o que cada um faz dentro da empresa. Tem sócio que rouba a empresa, gente. Tem sócio que rouba a empresa. E por isso é importante você entender o que o outro faz, quais atividades que ele faz, como ele faz, qual a estratégia que ele usa, né? Reconhecer também o esforço e o que ele está fazendo. Criar esse vínculo, se não for um sócio parente, né? Se for um sócio aí, talvez um amigo que você conheça, ou amiga, você criar o vínculo ali da parceria, criar o vínculo de todos os sócios entender que cada um precisa ter sua função dentro da empresa. E aí, assim, numa briga, quando acontecer uma briga, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar, escuta o outro. Só que o problema da briga, né? O problema da briga é o ego, né? E cada um vai ter seu ponto de vista e cada um quer ter o seu. Cada um quer ter o seu ali e nenhum aceita o outro, principalmente briga em família e também briga, sociedade de marido e mulher. Isso é muito complexo e muito difícil. Na hora que o bicho pega, cada um acha que tá certo. E assim, gente, a realidade é que quando você é sócio de outra pessoa, você tem um casamento independente do grau ali de sociedade. Você tem um casamento. E aí, quando você monta essa sociedade, você está ali com o sócio e você entende que pontos de vista distintos vai acontecer, você cresce mais. Então, busca ter ponto de vista diferente do outro, mas quando você vê que o ponto de vista do outro é muito diferente do seu e vocês não estão conseguindo chegar no consenso, é importante sentar e buscar o que é melhor não para você e não para o seu sócio, buscar o que é o melhor para a empresa, buscar o que é o melhor para o negócio. Ter sociedade é precisar entender que sociedade é um casamento e neste casamento você vai precisar ouvir o outro. Você vai precisar ouvir o outro. Porque nem sempre você pode ser refém da sua opinião. O que acontece é que você é refém da sua opinião e não escuta o seu sócio. Ou ele também não te escuta. Então, quando um dos primeiros pilares, os pilares mais importantes quando você vai montar uma sociedade é definir o papel de cada pessoa. Tem sócio que só faz retirada. Tem sócio que precisa entender que nem sempre o teu outro sócio vai estar dentro do negócio. E o sócio técnico, que é infelizmente tem muito sócio técnico, que é o cara que fica ali no operacional, precisa entender que não é só ele que trabalha no negócio. Porque normalmente os conflitos acontecem por isso. Quando o negócio fica muito sério, é porque um sócio sempre acha que está trabalhando mais que o outro. Fala, pô, eu trabalho muito mais que você, não sei o que lá. Fica nessa discussão boba, né? Então, quando isso começa a acontecer, é importante alinhar a expectativa. Então, na briga da sociedade, quando você tem uma briga ali da sociedade, a coisa mais importante, cara, é você não cair na bobeira de achar que você trabalha mais ou aceitar o outro falar que trabalha mais que você. Porque o sócio técnico, aquele que fica no operacional, ele normalmente ele tem essa visão, que trabalha muito mais que o outro. E aí que está o problema. Você provavelmente, pode ser que aconteça, mas provavelmente você não trabalha mais que o outro. E quando você não trabalha mais que o outro, porque cada um está dentro da sua função dentro de uma empresa. Mas se isso estiver acontecendo, a primeira coisa a fazer é alinhar a expectativa. Senta, conversa, alinha a expectativa. Procure não deixar sócios dentro do técnico, sócios dentro do barro técnico operacional. Todos os sócios precisam estar no estratégico. Gente, sócio de empresa tem que estar no estratégico. Não é ficar ali o tempo todo no operacional, não. E
quem dá mais trabalho nesse caso realmente é o sócio que fica ali no técnico, né? Infelizmente. E quando acontece problemas, né? Eu sempre falo assim, eu faço essas perguntas, né? O que atrapalha? As emoções. Não atrapalha? As emoções não atrapalham? Não consegue, às vezes, conversar, sentar, alinhar a expectativa, porque um acha que tá certo e o outro acha que tá certo também. Não é verdade? Outra coisa, se você acordou de fazer uma tarefa ou de executar algo dentro do negócio, né, é importante cada um respeitar o espaço do outro e cada um respeitar esse acordo. Uma coisa que acontece às vezes é um sócio querer intrometer na área do outro. Não, assim, não quer dizer que ele não possa opinar, mas intrometer é outra história. Faz alinhamento de expectativa, tanto empresa, sociedade com amigos, sociedade com esposa e esposa, familiar também, né, com pai, mãe, enfim. Ah, minha empresa é da família. Uma coisa que eu sempre escuto, pô, minha empresa é da família, eu tenho dificuldade, o pessoal não entende. Tá, mas na empresa vocês não são família, lá vocês são sócios. Sócios de uma empresa, sócios de um negócio. Tem problema, tem que sentar como sócios e não como família. Né? Um exemplo, tá com problema com o tio. Fala, tio, senta aqui, vamos conversar. Aqui eu vou falar, não é com o meu tio, tá? Eu vou falar com o Marcelo, que é gerente da minha empresa na parte comercial. Pronto. Senta e alinha expectativa. Não é porque vocês são da família, que vocês são da mesma família, que dentro da empresa vocês têm que se comportar como. A empresa não pode ter sócio mimado. O problema é que muitas vezes, principalmente em empresa familiar, os sócios são muito mimados, cara. Respeita o outro, o que o outro tem de melhor, como eu falei. Pô, se o cara é um bom financeiro, coloca ele no financeiro. Para que você vai colocar ele no comercial? E respeitar o que foi alinhado também, né? Porque muitas vezes você alinha alguma coisa e no final cada um tá fazendo de novo tudo errado. Todos precisam estar no mesmo rumo, né? Todos precisam acertar, azeitar ali o rumo, cada um precisa entender o que o outro faz, cada um precisa saber do que o outro faz, mas principalmente, pô, acertou, conversou, vamos nesse rumo, vamos, segue nesse rumo, cara. Segue nesse rumo, não seja um sócio mimado. Não seja o pior funcionário da empresa. Muitos sócios são os piores funcionários da empresa. Tem sócio que rouba a empresa, tem sócio que faz a empresa quebrar, tem sócio que faz a empresa que dificulta o crescimento da empresa. Quando você tira ele, a empresa voa. Por quê? Porque é só gente mimada. Então, quando você tem uma sociedade, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e alinhar a expectativa, sentar e conversar. Não, não dá mais, não dá mais, pô, não dá mais. Não quero mais, não tô afim. Solve a sociedade, cada um vai pro seu canto. Cada um vai pro seu canto. As ações práticas que a gente traz aqui, como eu falei lá no comecinho do podcast, são ações possíveis para você colocar hoje dentro do seu negócio. Tudo que eu falei aqui é uma visão aonde você consegue colocar hoje em prática. Hoje em prática. Primeira coisa disso tudo que eu falei que é mais importante quando você tem algum problema é alinhar expectativa. Alinha. Ó, até aqui você vai, até aqui eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu faço isso, eu coloco esse dinheiro aqui. Beleza? Beleza. A gente vai injetar aqui a grana, vamos crescer ali. Ó, a cultura da empresa eu aceito isso, você aceita isso? Aceito. Monta o mapa ali, monta a cultura de vocês, monta a visão da empresa, né? Alinhou tudo, pô, show de bola, você vai para onde? Não aceite que pessoas, independente se é sócio ou não, fira os seus valores, não aceite pessoas sem seus valores, mesmo sócios. Pô, sei lá, eu sou um cara que não aceito que roube. Aí você vai e faz uma sociedade com um cara que tá roubando. Tá roubando, sei lá. Se vira laranja. Acontece. Muita sociedade, cara. Parece bobeira isso, mas acontece. Muita sociedade, do cara montar sociedade e no final das contas ele tá sendo laranja. E pensar que dinheiro não é tudo, porque às vezes você tá ali numa sociedade que já não funciona mais e que você percebeu, cara, que para você não dá mais, só que não vou sair, pô, vou perder dinheiro ou
não tenho dinheiro para comprar, ou tenho dinheiro para comprar outra parte, mas não quero gastar. Cara, às vezes a nossa paz não vale R$ 1 milhão. Não vale R$ 1 milhão. Momento da vida, tenta entender qual é o momento da vida do seu sócio, porque às vezes você vai montar uma sociedade e essa pessoa está num momento totalmente diferente do seu, ou você está dentro de uma sociedade que o momento da outra pessoa está diferente do seu. Quando você perceber isso, ou quando você vai montar, ou quando você está dentro de uma sociedade e você não concorda com o momento da vida da outra pessoa, o ideal é dissolver a sociedade, cada um vai para o seu canto. Ou nem monta, né? Se for o caso do cara que você está. É importantíssimo. Vou montar uma sociedade, qual o momento da vida daquela outra pessoa? Não estou dizendo nem financeiro, tá? Estou dizendo de uma forma geral. Porque às vezes o cara tem grana, às vezes o cara é um cara bom de grana, mas o momento da vida dele não tem muito a ver com você. Outra coisa, quando você vai montar uma sociedade, um dos primeiros pilares é você conhecer o motivo que aquela pessoa quer montar a sociedade. O motivo que ela quer montar aquela sociedade. Em segundo ponto, conhecer o motivo, para quem já, né, tem o sócio ali dentro da empresa, é importante saber o porquê que vocês são sócios e por que vocês estão tocando aquela empresa. Por que vocês fazem o que vocês fazem. Uma coisa que às vezes as pessoas não, sei lá, não dão muita importância na hora de montar uma sociedade, que na minha visão tem uma importância muito gigante, assim, é montar a sociedade 50-50. O que é o 50-50? 50% meu, 50% do meu sócio. Isso é muito arriscado, porque um vai querer mandar. Sempre tem, gente, na sociedade um querendo mandar. E quando os dois têm 50%, acontece muito conflito, né? Precisa estar muito bem alinhado, precisa estar muito a expectativa. Então, cara, vamos montar uma sociedade, tenta montar uma sociedade onde ou você ou seu sócio tenha um percentual maior para administrar e mandar o negócio, tá? Como eu disse, quem tem sócio tem patrão. E acho que os pontos mais importantes assim que eu falei aqui até agora primeira coisa, direcionar a sociedade. Direcionar a sociedade é todo mundo estar dentro do mesmo barco, navegando para o mesmo caminho e principalmente cada um sabendo o que precisa ser feito, como precisa ser feito e fazendo. E fazendo. Quando você fala de prolabore, né? Quanto prolabore eu posso tirar? Quanto prolabore o meu sócio pode tirar? No Brasil, quando você não trabalha na empresa, você não pode tirar prolabore, está na lei. Só que quando a gente fala de dividendos, né? Depois que você pagou tudo, tem um lucro ali. Talvez, mesmo se a pessoa. Talvez não, né? Mesmo que a outra pessoa não trabalhe, o teu sócio não trabalhe, ele vai querer lucro. Ele vai querer lucro. E tá tudo bem, cara. Porque se isso foi alinhado, né, dentro do primeiro momento, que é quando você vai direcionar a sua sociedade, já tá tudo certo, né? Porque assim, quando a gente tem lucro, pô, é muito bom, né, ter lucro. Eu vou falar um palavrão aqui. É muito bom ter lucro, cara. É muito bom ter lucro, é muito bom ter dinheiro na conta. É muito bom, eu falo isso sempre, cara. A melhor coisa que tem no final do mês, quando você olha e fala, porra, esse mês foi muito bom, tive lucro, não é verdade? Agora, quando não tem, principalmente quando você tem sócio, o bicho pega. O bicho pega. E se der errado, você tem que pensar o seguinte, pô, quando dá errado sociedade, normalmente, cara, normalmente você faz inimigo. Normalmente. E dá errado sociedade, não é só a sociedade que vai quebrar, não, viu, gente? Tem muita sociedade que a empresa fatura muito, ganha muito dinheiro e dá errado. Vou dar um exemplo. Você tem uma sociedade, sei lá, você monta uma sociedade comigo. E aí você fala assim, ó, eu vou investir, Gilberto, 200 mil nesse produto, você entra com o trabalho, eu entro com a grana, mas eu não vou trabalhar, beleza? Beleza. Aí a gente começa essa sociedade. Daqui a pouco a nossa empresa está faturando por mês 10 milhões. 10 milhões. Eu não investi nada, você pôs 200 mil. Só que só eu trabalho e você não. Você tem certeza que quem está na sociedade não vai olhar com outro olho e falar, pô, só eu tô trabalhando, eu tirei a empresa do zero, faturo lá 10 milhões, o cara nem vem aqui, tá levando um lucro. Infelizmente, cara, o ser humano, ele é muito instigante a dinheiro, sabe? Então, toma cuidado com isso, porque nem sempre uma sociedade ela termina porque tá quebrando, tá? Às vezes você pode ter uma sociedade que ela vai encerrar exatamente porque o olho de um ali acabou crescendo dentro do negócio. E às vezes, quem é
o funcionário, né, o técnico lá, o sócio técnico, o sócio operacional, o cara que está no operacional mesmo, o mecânico que está ali na oficina, que está consertando o carro, eles têm uma tendência, quando a empresa começa a crescer muito, a olhar para esse lado. Pô, só estou trabalhando aqui, o cara não faz nada, nem vem aqui na empresa. Então, tomem cuidado. Sociedade é relacionamento de amizade, mensurar a sociedade é importante. Pô, tá valendo a pena para mim, tô tendo lucro, tô tendo crescimento pessoal, profissional, tô fazendo a empresa crescer, tô fazendo o meu sócio crescer, pessoalmente, profissionalmente. É importante, cara, é importante avaliar sim, porque muitas vezes isso te dá um direcionamento do que você está fazendo certo e do que você está fazendo errado dentro de uma sociedade, né? E quando você achar que seu sócio está fazendo alguma coisa que você não acha justo, eu acho importante alinhar a expectativa, é o que eu falei, né? São dois adultos, são duas pessoas adultas que precisam sentar e conversar. O grande problema é que quando você vai para uma rodada de conversa entre sócios, normalmente um quer estar certo mais do que o outro e nenhum dos dois entende. O alinhamento é sair da vaidade. Então, sai da vaidade, cara. Entende que você pode estar errado também, né? E escutar o outro, porque às vezes, por mais que você sabe que você está certo, é importante você escutar o outro também, né? Porque a empresa é feita de riscos. É óbvio que se você tem uma informação, que essa informação vai fazer com que você perca dinheiro se você não fizer, aí tudo bem. Mas se você acha que você está certo, plano de ação, fazer um plano de ação, fazer uma análise SWOT. Quem não sabe fazer análise SWOT, a gente ensinou aqui já. Entender o papel da sociedade, né? Ou seja, qual é o meu papel, qual é o papel, qual o método, né? Criar um método, criar processo, onde todos os sócios vai seguir isso, né? Execução, resultado, gente, é mais execução do que qualquer outra coisa. Você quer ter resultado, você precisa executar a tarefa. Precisa executar a tarefa. E buscar oportunidade, como eu disse. Sócio que é sócio, todos os sócios não estão no operacional, estão no estratégico, né? Estão no estratégico. Análise SWOT, que eu falei aqui, né? Ela pode te dar uma clareza, por exemplo, dentro de uma sociedade, quais os seus pontos fortes e pontos fracos. E aí, nos seus pontos fortes como empresa e os pontos fracos como empresa, você fala, pô, a gente pode melhorar isso, a gente tem isso aqui de ponto fraco, mas ela também te dá quais as oportunidades do mercado em geral, quais as oportunidades que você pode ver externamente e qual é as ameaças externas que pode vir aí. E isso pode te ajudar muito, certo? É isso, galera. O podcast Empresa 3.0 vai encerrando por aqui. Eu sempre falo que eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Falei bastante sobre sociedade hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Falei de uma forma muito simples, muito clara. Eu sou um cara muito objetivo, eu não sei de nhenhenhê, não. Os caras ficam aí no mercado aí cheio de nhenhenhê, coisa bonita. E eu sei que campo de batalha não é bem assim. Não é bem assim. Tem cara que talvez nunca passou por um campo de batalha e acha que consegue ensinar outras pessoas no sentido de, pô, é, é, cara, o campo de batalha é diferente, né? Mesmo empresário é diferente, né, cara? É diferente. Só a gente que tá ali, a gente sabe o quanto é diferente. E as dicas que eu dou aqui são dicas, coisas que a gente já viveu no campo de batalha, beleza? Todos os dias a gente faz live no Instagram, @spiniera, então vai lá, siga lá, curte aí se você gostou, dá dislike também se não gostou, não tem problema não, mas principalmente, cara, principalmente busque melhorar. Conhecimento vira o jogo, eu sempre falo isso, é uma realidade, beleza? Obrigado aí. Valeu, valeu, valeu. Volte sempre. Tamo junto.